Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Eu queria convidar você a ficar de pé só mais um pouquinho, depois você senta. A proposta hoje à noite foi um tema relacionado à família. Eu confesso aos irmãos que meu coração estava ali, buscando realmente algo que tivesse muito a ver com esse momento. E eu pensei em trazer uma outra palavra baseada em Ezequias, com o título Eu vi as tuas lágrimas. Mas eu quero respeitar o convite feito pelo pastor Ronaldo, onde ele pediu para que trouxesse um tema relacionado à família, e eu quero tratar hoje acerca do perdão. Eu lembro que da última vez que eu vim aqui, nós trabalhamos o Gênesis no capítulo 47, e hoje eu quero trabalhar com vocês no capítulo 45. O texto diz o seguinte: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque foram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vos vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e assim restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a casa ou em toda a terra do Egito. Só até aqui. Pai, nós te louvamos por tua presença, Senhor, real no nosso meio. Te louvamos por tudo quanto o Senhor já falou ao nosso coração, através dos louvores, das participações aqui, dos textos que foram lidos, Senhor. O Senhor construiu em cada dessas oportunidades uma verdade no nosso coração. E assim como teu filho, Pai, orou que essas verdades, aquilo que foi exposto no nosso coração, não seja retirado, assim como também a nossa atenção, Pai, que nós sejamos tomados da mais absoluta reverência nessa noite, e que possamos, ó Deus, entender que o Espírito do Senhor deseja falar ainda mais ao nosso coração nessa noite. Abençoa, Senhor, a todos nós que aqui estamos, aqueles que estão, Senhor, pelos canais de mídia, Senhor, da igreja, que o Senhor os abençoe, os alcance, e que esta noite seja uma noite de restauração, uma noite, Senhor, de perdão estabelecido na alma e no coração, uma noite, Senhor, de refazermos, reconstruirmos relações, Senhor, que foram desfeitas, que foram, Senhor, rompidas. Que o Senhor instale no nosso coração o perdão divino, o perdão do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se. Eu sei que esse tema é um tema bastante conhecido e bastante comentado. Os irmãos têm certamente ouvido aí nas mídias, e até mesmo acredito que o pastor Ronaldo tem tratado muito esse tema, a questão do perdão. O tema da nossa reflexão de hoje à noite é: não fique preso, perdoe. O tema ele está escrito dessa maneira
porque a falta de perdão, ela aprisiona pessoas. Há muita gente que está aprisionada pela falta de liberar perdão. Há muita gente que está aí mergulhada em um tacho de perdição, de asco, de raiva, de ódio, porque não conseguiu perdoar. Quantas pessoas não mudaram a sua rota, não mudaram a sua vida, porque de alguma maneira machucou alguém, ou foi machucado por alguém, e de alguma maneira o perdão não entrou naquele coração e não refez a vida, não permitiu que fosse reconstruído ali relações. Eu sei, vocês também sabem, talvez até mesmo pessoas muito bem mais chegadas a gente, de pessoas que vivem hoje ali com raiva, com ódio, pessoas que foram extremamente magoadas, pessoas que foram machucadas, pessoas que enfrentaram ali uma adversidade tão forte, tão profunda, e que essas pessoas que antes elas tinham um sorriso no rosto, tinham uma alegria bem evidenciada, são pessoas fechadas, são pessoas amarguradas, são pessoas que até dão um sorriso externo, mas o coração, a alma é triste, a alma é angustiada, a alma está mergulhada ali e ela tenta de alguma maneira conseguir vencer isso, mas não se vence sem se libertar e sem liberar perdão. O perdão é a base, é a essência. O perdão é o caminho pelo qual todos nós precisamos andar, embora muitas vezes fomos extremamente machucados, como também muitas vezes nós machucamos, nós de repente desconstruímos ali relacionamentos, nós perturbamos a vida de algumas pessoas. E é interessante que muitas vezes nós estamos a acusá-las, mas muitas vezes nós não olhamos para nós e não conseguimos perceber que na nossa trajetória, que na nossa vida, nós também machucamos, nós também magoamos, nós também fomos vivendo a nossa vida de maneira que nós não percebemos a sensibilidade daquelas pessoas que estão do nosso lado e simplesmente nós a machucamos, machucado ali por uma palavra, por uma ação, machucado ali por uma relação, por um momento, e isso se internalizou na alma, no coração, já dura semanas, meses, anos, e aí não foi liberado, não foi liberto, não passou, porque continua ainda bem ávido aí no coração e na mente. Eu quero fazer inicialmente 4 considerações com relação à questão do perdão. A primeira coisa, nós precisamos perdoar para ser perdoado. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A segunda coisa que eu quero falar acerca do perdão, a segunda afirmação, é que nós devemos perdoar porque o nosso coração é um lugar onde, de maneira voluntária, nós devemos ofertar a Deus o primeiro lugar. Nós dizemos que Deus é o dono da nossa vida, que Deus é o dono do nosso coração. Nós falamos que Ele é o Senhor da nossa existência, que é o dono de tudo aquilo que temos e que nós somos. Mas muitas vezes quem se estabelece no trono do nosso coração não é Deus, é a nossa vaidade, são as nossas motivações, são os nossos gostos, muitas vezes por aquilo que desagrada, que entristece, que mexe com a santidade de Deus. Nós não de fato entendemos que Ele deve ser entronizado, não apenas nas canções que nós cantamos, mas na nossa vida prática. O Senhor é o Deus da nossa alma e o Senhor da nossa existência. Mateus capítulo 5, verso 23 e verso 24 diz o seguinte: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta,
vai primeiro ao teu irmão, se reconcilia com ele, e então, depois de um abraço afetuoso e apertado, volta e traz a tua oferta, porque mais importante do que a tua oferta dinheiro, é a tua oferta coração, é a tua oferta de louvor e de gratidão a Deus. A terceira afirmação que eu quero fazer com relação ao perdão, é que Cristo, ele dá o exemplo de perdoar. Não há pessoa na face da terra mais afetada. Embora José, na teologia, é chamado de um tipo de Cristo, em função de ter uma semelhança profunda com relação ao sofrimento e a maneira como ele se comportou com tudo isso, não metralhando todo mundo, mas ainda assim amando e insistindo na vida das pessoas, como nós lemos aqui no texto, ele investindo na vida ali dos seus irmãos, não levando em rosto, dizendo a eles, inclusive quando eles voltam para casa, usando uma expressão que Calvino comenta, quando ele diz assim, não contendais no caminho, ele está dizendo, olha, agora vocês não vão passar no rosto do outro, vocês não vão acusar o outro, está perdoado, está liberado, está tudo feito, tudo foi feito novamente. Efésios 4:23, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Às vezes nós estamos, irmãos, chateados com alguns irmãos, mas nós ficamos ali, não é? Nos esquivando, nos afastando, até muitas vezes chegando, dizendo, não irmão, não tenho nada contra ti, mas a gente vai se afastando. Alguns até saem com a famosa frase, eu perdoo, eu desculpei, mas eu não quero mais papo. Perdoar, guarde isso no seu coração. Perdoar é permitir que a outra pessoa renasça dentro da gente, como se nada tivesse acontecido. Isso é perdão. É permitir que a outra pessoa renasça dentro da gente, como se nada tivesse acontecido. É fácil? Não é fácil, mas nós temos ajuda divina para vivermos dessa maneira. Não há limites, não há taxas, não há tempo para se perdoar. Pedro diz o seguinte, então Pedro, aproximando, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Feito essas afirmações, eu quero trazer aqui alguns exemplos importantes, olhando na perspectiva do capítulo que nós lemos. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para que nós pudéssemos fundamentar aqui o texto. José é o título aqui, se dar a conhecer dos seus irmãos. Todos nós sabemos que José foi oferecido, embora o plano inicial era acabar, era matar José, mas um dos irmãos de José se levanta e diz, não vamos fazer isso, não vamos permitir que o sangue do nosso irmão seja espalhado em nossas mãos. Vamos então vendê-lo, para que de repente ele vá para fora e a gente pega a túnica da discórdia, a túnica que papai fez para ele e não fez para nenhum de nós, e que muitas vezes ele vinha andando ali no meio dos trigos e andando no meio das vegetações, com essa túnica soprada pelo vento, estendida pelo vento, e que ali nós olhávamos e falávamos para ele, ali vem o tal do sonhador, este que disse certa vez que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele, esse que falou acerca dos feixes, que eles cairiam, mas de repente iam ficar dobrados diante do dele que ficou de pé, este aí que é amado pelo nosso Pai, este aí que é idolatrado pelo nosso Pai, e que nosso Pai só o vê, só observa, só tem amor por ele. Vamos então aqui criar um plano, vamos pegar a túnica dele, a túnica da discórdia, vamos melar de sangue, e vamos levar lá o nosso Pai, e vamos dizer que o animal o comeu. José foi então levado ali,
como objeto, como mercadoria. Preste bem atenção, essa é a trajetória de um homem que tinha, na oportunidade que teve, de usar o mecanismo da vingança, que poderia devolver de repente com a mesma moeda, ou pelo menos tratar de uma maneira não intensa, mas ele simplesmente resolve amar aqueles que o machucaram, ele resolve liberar perdão àqueles que o odiaram, ele resolve simplesmente dar vida àqueles que estavam mortos, ele resolve simplesmente entender e fazer compreendido para aqueles que na verdade tudo o que aconteceu tem antes de tudo a ação soberana de Deus, ele que permite todas as coisas, ele age na nossa vida, no kairós dele, no tempo dele, no momento dele, na hora dele, porque ele é Deus. Este jovem vai ali no capítulo 37, a partir do versículo 18. Ele fica na casa ali, ele fica lá em Potifar, e ali nós sabemos que ele é assediado por aquela mulher. Quando tudo parecia que estava muito bem, ele desce agora ao cárcere, e ali ele tem um sonho. O copeiro ali diante dele chega e confessa um sonho que ele tem, e ele então começa a revelar o sonho ali daqueles dois homens, e ele faz a seguinte indagação para eles: quando vocês foram restituídos, quando você for restituído, lembre-se de mim. Mas o texto vai dizer que o copeiro e o padeiro simplesmente escutam ali José. O copeiro é restituído ali da possibilidade de servir novamente na casa de Faraó, mas simplesmente na casa de Potifar, mas simplesmente ele esquece José. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes, quando nós achamos que fomos esquecidos pelas pessoas, Deus ele não nos esquece. Aquele paralítico que estava no tanque de Betesda há 38 anos, esperando a movimentação das águas acontecerem, para que ele pudesse então ali ser curado. No lugar que era chamado de tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, que na verdade parecia a casa da miséria humana. Aquela mulher que há 19 anos estava encurvada, andando dobrada, como se fosse uma cobra. Aquela outra mulher com 12 anos ali, com fluxo de sangue. O Senhor chegou no momento certo, na hora certa, no momento oportuno. E por que não lembrarmos quando Abraão já estava desferindo o golpe no seu filho, crendo na ressurreição dele? O anjo brada e diz: não faça nenhum mal a este moço, o cordeiro e a lenha está aqui para o holocausto. Deus age na hora e no tempo certo, Deus age no momento certo. E o texto vai dizer que José estará aqui na condição de governador de toda a casa do Egito. De repente ele se depara com os irmãos. O verso 1 diz que ele se faz conhecer a eles. Verso 2 vai dizer que aquele momento ali é tão forte para José, mas tão forte para José, tão forte que ele grita. O choro é tão intenso, o choro é tão embargado, a dor é tão profunda, que toda a casa do Egito escuta ali aquele momento. Toda a casa de Faraó percebe o choro de José, e do lado de fora fico imaginando o que está acontecendo lá dentro. E aqui ele diz no verso 3 do capítulo 45, ele se dará a conhecer aos irmãos. E o mais interessante é que quando nós temos um coração aberto e humilde para perdoar, nós entendemos que somos tão pecadores como aquele que pecou contra nós. Porque José, quando tem a oportunidade de estabelecer-se como liderança aos seus irmãos, verso 3, ele não se identifica como o pai de toda a casa de Faraó. Ele simplesmente diz: eu sou José. Ele não diz: eu sou o chefe de Faraó, eu sou o maior desta casa. Da escada, irmãos, a escada do degrau do sucesso no corpo de Cristo não é o posto, mas é a humildade.
Quando nós nos humilhamos diante da mão potente de Deus, Ele no tempo certo nos exalta para a glória e para o louvor dEle. José simplesmente diz: eu sou José. E aqui a afirmação dele é profunda, porque ele vai agora fazer um resgate de todas as emoções. E a pergunta primeira é: vive ainda meu pai? Os irmãos não conseguem responder, ficam atemorizados. Sabe quanto tempo fazia isso, irmãos? 22 anos. Do momento que José saiu ali, jogado na cisterna, vendido como escravo, até esse momento aqui, 22 anos de sofrimento, onde José, todo dia, certamente pensava: será que eu vou ver o meu pai? Mas o pai também pensava: será que eu vou ver meu filho? E os irmãos com a mágoa profunda no coração, 22 anos de mágoas no coração, 22 anos de ressentimento no coração. Tem muita gente que está vivendo assim, com mágoa, com ressentimento, não consegue escancarar a alma e liberar perdão. Você envelhece, eu envelheço. Quando nós não liberamos perdão, nós envelhecemos, porque estamos em pecado. E o salmista vai dizer que enquanto ele se calou, os seus ossos secaram, a sua esperança envelheceu. Ele perdeu a possibilidade de viver com Deus, porque simplesmente ele não abriu mão de liberar perdão. A posição de José aqui nesse momento é uma posição absolutamente diferente. Eles ficam ali atemorizados. E essa expressão aqui no original é literalmente com as pernas bamba. Eles estão olhando para José e dizendo: não, eu não acredito nisso. Quando Deus faz algumas coisas missionárias na nossa vida de maneira tão extraordinária, como diz a sua palavra, nós ficamos como quem sonha. Ficamos assim: meu Deus, como é que pode um negócio desse? Não havia a menor possibilidade, mas Deus fez, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram. O Senhor aqui, Ele toca o coração de José. No verso 4 diz que José, ele disse a seus irmãos: olha que coisa linda, usando a expressão do pastor Ronaldo, olha que coisa linda, maravilhosa. O Senhor aqui, José aqui, ele olha para os irmãos e diz: chegai-vos a mim. Eles estavam ali na posição de joelhos ali, como súdito, aquele que era um emissário do rei. José quebra o protocolo, estabelece aquele um momento ali prático, natural, sem paradigmas, sem proformas, sem essa coisa toda de formalidade. Ele escancara, ele quebra, ele destrói e diz: se achegue a mim, se aproxime de mim. Não tenho nem mais nenhum soldado, eu coloquei todos eles para fora, agora é só nós aqui, é eu e vocês, somos nós. Eu sou o vosso irmão José, a quem vendeste ao Egito. Esse momento o coração é ali fatiado, é perpassado ali por uma faca, por uma espada de decepção dos irmãos, de dor dos irmãos. E a tristeza se estampa, é visível nos olhos, no coração dos irmãos de José. Imediatamente José diz, no verso 5: agora pois vos não entristeçais, nem se irrite contra vós mesmo por me haverdes vendido para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo o seguinte: olha, Deus usou o erro de vocês para cumprir na vida de vocês seus propósitos para Israel, que é eterno e soberano. Mesmo quando nós erramos, Deus reconhece quando há quebrantamento no nosso coração, e quando há quebrantamento, há conserto. O erro feito é usado para a glória de Deus, porque há quebrantamento no coração, há quebrantamento na alma. E eles reconheceram aqui. E aqui José vai colocar o seguinte: olha, é plano de Deus. Tudo isso está acontecendo aqui, é plano de Deus. E para não me alongar mais, eu vejo aqui 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu vejo aqui desse texto é que José guardou em segredo todo o mal que os seus irmãos o fizeram. Porque quem perdoa não precisa sair por aí espalhando que o outro machucou, feriu. José podia ter dito a Faraó: Faraó, talvez chegue aí uns irmãos meus, me venderam como escravo, tinham inveja de mim, sabotaram a minha relação com meu pai, machucaram a minha vida. Olha, quando eles chegarem aí, pegue pesado com eles. A Bíblia vai dizer que José não contou a ninguém, ele guardou para ele. Deus trabalhou no coração dele, porque quando nós realmente perdoamos, nós não fazemos a exposição. Nós temos ali, irmãos, a capacidade de rearrumar a nossa vida, de recomeçar tudo novamente. É exatamente o que José faz aqui. Ele não lança no rosto. E é interessante que do verso 5 ao verso 8, pelo menos 4 vezes ele faz questão de dizer o seguinte: Deus está nesse negócio, Deus me enviou. Ele diz no verso 5, Deus me enviou, na parte B do verso 5. No verso 6, ele vai dizer: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos. Aí no verso 7 ele diz: Deus me enviou. Aí no verso 8 ele diz novamente: assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me enviou. Então ele tinha a convicção de que Deus estava no negócio, Deus estava na vida dele, Deus estava no projeto dele, Deus estava guiando a vida dele. Quem tem a percepção de que Deus está no controle de todas as coisas, compreenderá que tudo que se levantar como obstáculo, como dificuldade, é o trabalhar de Deus na nossa vida. Não vai de maneira alguma querer parar, não vai de maneira alguma olhar para trás, não vai de maneira alguma questionar ou julgar, ou de repente se desvanecer diante das dificuldades, mas compreenderá de maneira natural e simples de que Deus usa muitas vezes o deserto, como assim também Ele pode usar situações para que de maneira pedagógica aprendamos o que precisamos aprender. Se Ele quer nos ensinar alguma coisa, Ele vai nos ensinar da maneira mais fácil, da maneira mais difícil. Eu não consigo entender como os crentes oram dizendo: Senhor, me quebra, Senhor, me quebra, Senhor, me transforma. Aí o aperto começa a vir, aí: Senhor, não é bem assim não, não é bem assim. Você não pediu para o Senhor lhe quebrar? Então aguente o negócio, que o Senhor vai lhe quebrar. O Senhor vai quebrar, Ele vai moldar a nossa vida, para sermos vasos de honra para a sua casa, vasos de excelência para a glória do seu nome. E para fazer o vaso que já está feito, tem que se quebrá-lo novamente para que ele seja refeito. E se você orou assim, porque está questionando que Deus está lhe provando demais,
Por que você questiona isso hoje à noite? Por que você está questionando isso? Deus está simplesmente passando na sua vida, por sua soberania, pela sua graça, porque Deus tem planos na sua vida, Deus tem planos com você. José não permitiu que o desejo de vingança e de apatia se instalasse ali no seu coração. Essa é a segunda coisa que nós aprendemos. Quem perdoa não sente prazer, nem deseja o outro sofrimento. Às vezes nós dizemos que perdoamos, mas às vezes dizemos que perdoamos com constrangimento. Se for para entrar no carro aí com essa pessoa, eu não entro. Se for para de repente estar no grupo dessa pessoa, eu não estou. Isso não é perdão. Isso aí é desculpa, isso aí é fingimento, isso aí é qualquer outra coisa, mas não é perdão. O perdão permite que aquela pessoa, ela se transforme, ela surja diante de nós, e nela nós vemos um campo missionário para sermos trabalhados por Deus e para trabalharmos na vida dela. Irmãos, o nosso inimigo não é o outro. O nosso inimigo não é o irmão, o nosso inimigo não é a esposa, o nosso inimigo não é o marido, o nosso inimigo não são os nossos filhos, o nosso inimigo é o diabo. Ele é o nosso adversário. Então deixe de lutar em casa, deixe de lutar com as pessoas, deixe de repente que viver aí se degladiando com pessoas. Aprenda a amar e deixe Deus derramar graça na sua vida. Nada é mais profundo e mais forte do que o amor. O amor é a arma que se estabelece sobre tudo, irmãos. A terceira e última coisa que nós aprendemos aqui é que José não fez do sofrimento dele um momento para justificar ali as suas ações. Que tem muita gente que quando sofre diz: não, mas eu sofri demais. Eu comi pão que o diabo amassou. Mentira, que o diabo não amassou pão nenhum. Ah, você não sabe o quanto. Tudo bem, eu compreendo isso. Mas vamos compreender aqui uma coisa importante. Cristo estava lá na cruz do Calvário, as mãos erguidas, estava ali alçado de pé, segurado ali em uma cruz, mas com ferros, pregos, e ali nele estavam os pecados que não era dele, eram os nossos pecados. Ele não tinha razão nenhuma para se fazer como ovelha muda, um matadouro, mas para cumprir a promessa do Pai, por amor e obediência ao Pai, e por amor a cada um de nós, Ele vai ali à cruz e sacrifica a sua vida para nos dar vida. É por isso que a nossa vida está na sua morte. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. José aqui, ele não usa o sofrimento para justificar. Agora, dê umas 5 chibatadas nos meus irmãos. O texto não diz isso. O texto vai dizer que ele simplesmente pede para que o pai seja trazido, assim como também o seu filho o seu irmão mais novo, Benjamim. Verso 11 diz o seguinte: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Olha só o que esse povo estava recebendo. Além de receber o perdão, às vezes nós queremos que as pessoas se desapareçam, queremos que Deus use ali de vingança contra elas, mas às vezes Deus tem um propósito na vida de algumas pessoas, e ainda não chegou o tempo de Deus pegar e puxá-lo pela mão e dizer: é agora que eu vou trabalhar de maneira mais intensa e vou apertar você. Deus pegou aqui todos esses irmãos aqui de José, e o verso 11 vai dizer o seguinte: José diz: eu vou fazer vocês passar fome, para vocês aprenderem o que vocês fizeram por mim. Não é. O texto diz: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vede por vós mesmos o meu irmão Benjamim,
vê também que eu sou mesmo que vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se no pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, o abraçou com ele, e chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, inclusive aqueles que certamente ele em algum momento lembrou, ou talvez não lembrou, que foi quem lançou ele ali na cisterna, e quem o vendeu ali, lá para o Egito. Mas o texto diz que ele beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre cada um deles, e depois falou para eles voltarem e trazer o seu pai à sua presença. O que é que nós aprendemos com relação ao perdão? Não perca tempo fazendo do seu coração um cemitério de pessoas. Seu coração é uma fonte da água de Deus, a água perdoadora de Deus. Seu coração não é cemitério de ninguém. Não mate pessoas na sua existência, não anule pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a ferida foi aberta e ainda não fechou, mas o Senhor hoje à noite está aqui para fechar todas as feridas. O bálsamo de Gileade, a unção em Gileade, aleluia, a bálsamo para curar, porque o Senhor é aquele que sara e aquele que cura. Em segundo lugar, acerte a sua vida. Deixe Deus acertar as contas dos outros. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo, você não é Jesus. Faça a sua parte em nome do Senhor Jesus. Acerte as suas contas com Deus. Deixe que Deus acerte com os outros. Lá em casa eu digo muito para os meus filhos e digo à minha esposa, quando nós estamos diante de alguma situação, e elas perguntam: você vai proceder de que maneira? Eu disse: da maneira certa. Mas ele, não importa, eu estou fazendo a minha parte. Vamos fazer a nossa parte. E eu louvo a Deus porque hoje todo mundo já pensa nessa direção. Vamos fazer a nossa parte. Isso é o que importa. Terceiro lugar, só perde quem não perdoa. Se você não perdoa, quem está perdendo é você. Você está perdendo a comunhão com Deus, a unção do Espírito Santo na sua vida, o enchimento, a renovação. Oh, é verdade tudo isso. Só perdemos quando não perdoamos. Só perdemos quando nós não perdoamos. Em quarto lugar, entenda que o impasse no caminho, os problemas que aconteceram, tem de alguma maneira a permissão de Deus. Embora de repente nós achamos que foi tão somente a outra pessoa, mas nós temos que entender que Deus, em sua vontade permissiva, permitiu alguma coisa para moldar a nossa vida, para nos melhorar. Às vezes nós estamos atribuindo a culpa ao outro, sem ser tão somente o outro, e nós não entendemos que é o momento de Deus para trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Em último lugar, não fique preso, perdoe em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Esse é o momento seu com Deus, momento de você falar com Ele. Não olhe para ninguém. Talvez exista aí algum asco no seu coração, algum ressentimento no seu coração. Talvez você esteja aqui não na condição daquele que machucou, mas daquele que foi machucado demais. E é difícil isso na sua vida. Eu sei, irmãos, que é difícil. Eu estou no ministério há 26 anos aproximadamente. Eu já vi tantas histórias difíceis na vida. Eu já vi tantas pessoas sofridas, guardando mágoas, ressentimento.
pessoas com casamento acabado, arruinado, relações familiares, de irmãos que se odiavam, que brigavam o tempo todo, porque não havia ninguém disposto ali a pedir perdão. Como também eu já lidei com pessoas que haviam machucado a santidade de Deus e não conseguiam se perdoar. Eu lembro de uma frase, de uma história, embora engraçada, mas tem um fundo de verdade muito grande, de um rapaz chamado João Amém. João Amém, ele encontrava razões diretas na vida para estar dizendo amém o tempo todo, amém, glória a Deus. E ele chegou no consultório, ali ele foi extrair um dente, e quando ele chegou ali, o médico já sabia da fama, e para não deixar os clientes ali perturbados com o João dizendo amém direto, deram a ele uma revista ali de fato científico e tiraram as revistas cristãs que tinham ali no ambiente. E de repente o doutor escuta lá de dentro João dizendo amém, amém. E o doutor disse: eu não acredito. E a secretária: é João, doutor, é João que está dizendo amém lá. Mas o que é que ele encontrou numa revista super interessante, que só fala de fato científico, para estar dizendo amém? E quando chegaram ali, perguntaram para João: João, o que é que você encontrou aí, João, de tão especial? Ele disse: doutor, quando eu cheguei aqui eu sabia que o mar tinha 11.300 metros de profundidade. Essa revista está dizendo que o mar tem 11.320 metros de profundidade. Aí o doutor disse: e daí, João? Disse: daí, doutor, você não sabe somar não, é 20 metros a mais. Sim, João, e daí? Daí, doutor, é que a palavra de Deus lá em Miqueias diz que quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele joga no mar do esquecimento para que dele não lembre mais. Significa, doutor, que hoje os meus pecados estão mais 20 metros distante de mim. É assim que o Senhor lhe trata. Se perdoe nesta noite em nome de Jesus. Perdoe o seu esposo, perdoe a sua esposa, perdoe os seus filhos, perdoe o seu irmão, a sua irmã, perdoe o seu patrão, perdoe aí o seu pastor, perdoe as pessoas que estão de alguma maneira envolvidas na tua vida, que de maneira sensível naquele dia você estava e você guardou uma palavra que você não entendeu direito, que não compreendeu direito, ou uma palavra que saiu errada, porque nós erramos, nós somos humanos e nós reconhecemos isso. Por isso que nós pedimos perdão para a glória de Deus, porque Deus é glorificado. Então libere perdão nesta noite. Libere perdão desse relacionamento, libere perdão da sogra, do sogro, e libere perdão do cunhado, da cunhada, libere perdão, seja uma nova criatura nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Libere perdão, seja livre nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória. Esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença,
presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha de sai. Sua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Cante! Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória, Senhor. Santo Espírito, és Bem-vindo aqui. vem inundar, encher Esse lugar. é o desejo do meu coração sermos inundados por sua glória, Senhor. Não tenha pressa de sair da presença do Senhor. Você está de máscara, irmão. Então você abrace pelo menos um irmão que está perto de você aí. E você já vai liberando o perdão. Abrace, pode abraçar, você está de máscara. Você colocou, ei, aí, isso. Pelo menos uma pessoa. E você abraça e já vai liberando o perdão. Já pensando em alguém que você já está liberando o perdão. Porque perdão não é uma coisa fácil de se fazer, mas a gente vai liberando dentro de nós.
Quantos anos não passou ali na vida de José? 22 anos. Ele trabalhando dentro dele, corroendo aquilo dentro dele, ele trabalhando, Deus trabalhando dentro dele. Porque Deus marca encontro, viu? Assim como marcou na família de José. E trouxe aquela situação toda à tona. Talvez nesta noite, com esta palavra, o Espírito Santo de Deus está trazendo à tona novamente aquela situação. Olha, Deus está falando, fecha teus olhos. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. E Deus nesse exato momento está dizendo: filho, filha, já trabalhei no teu coração, eu já fiz a minha parte, agora cabe tu fazer a tua. Libera perdão. Libera perdão e a cura vai chegar. Libera perdão e vou mudar a face do teu rosto. Libera perdão, porque o que eu tenho reservado para ti vou te entregar. Pois a minha palavra diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Deixa eu viver dentro de você de verdade. Deixa eu viver. Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados. Continua dizendo essa frase aí. Santo Espírito, Santo Espírito é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Aí entra todo mundo, tá? Entra todo mundo junto, com força. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. Oh! Santo Espírito é aqui, vem inundar, encher, enche, enche, enche. É o desejo do meu coração sermos inundados de tua glória, Senhor. Santo Espírito é aqui, vem inundar lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Eu quero fazer um apelo para que Deus possa te alcançar. A graça de Jesus entrar no teu coração, mudar a tua história, a tua vida, através da palavra do Senhor que foi lançada nesta noite no teu coração. Você que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, se entristeceu, mas nesta noite você quer voltar aos braços do Pai,